de grau n, né? Primeiro termo, an, x elevado a n. Aí temos mais a2 elevado a x ao quadrado, mais a1 elevado a x, mais a zero. Esse é um polinômio de grau n. Observe que o expoente, né, começa do termo de maior grau, que é o que tem o maior expoente, que é o n, e vai até o de grau zero, que é o a0, né, onde tem a constante. Tá, continuando. Então, nós vamos querer mostrar que quando nós formos calcular o limite de uma função polinomial, e esse limite está tendendo para mais ou para menos infinito, esse limite dessa função polinomial vai ser igual ao limite do termo de maior grau do polinômio. Observe que o termo de maior grau é aquele onde o expoente é maior, né? A variável tem o maior expoente, que é exatamente o an x elevado a n. Então, o limite daquele polinômio, o que vai me interessar lá vai ser somente o termo de maior grau. Então, vamos ver por que o limite de uma função polinomial, quando x tende para mais ou menos infinito, é exatamente o limite do termo de maior grau. Vamos ver aí a demonstração. Então, partindo desse polinômio, tá? Continuando. Então, nós temos aí o limite dessa função polinomial quando x tende para mais ou menos infinito, tá? Continuando aí. O que é que nós vamos fazer aqui no próximo passo? Observe que nós vamos dividir a expressão toda por x elevado a n. Quando nós dividimos por x elevado a n, ó, a n x elevado a n dividido por x elevado a n vai dar o próprio a n, né? Aí nós temos um termo ali, ó, o a1, aquele termo a1, x, quando ele for dividido pelo x elevado a n, tá? Aí o denominador vai ficar x elevado a n menos 1, tá certo? E o a0, quando for dividido por x elevado a n, vai ficar a0 sobre x elevado a n. Vocês devem lembrar agora, por que eu estava insistindo, que quando o x tende para mais ou para menos infinito, aquela curva se aproximava do eixo x. Quando ela se aproxima do eixo x, o limite da função é zero. Então, vejam aí por que eu estava insistindo. Chegou o momento. Então, olha só. Continuando. Então, o limite daquela função a n menos 1 sobre x elevado a n menos 1 tem uma falha ali, ó. Nesse primeiro termo, tá? Que está n menos 1 sobre x, é x elevado a n menos 1, que é aquele termo que nós temos lá, ó. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Que o limite de a1 sobre x elevado a n menos 1, tá? O limite de a0 sobre x elevado a n, exatamente, são representados pelo gráfico daquela função quando ela vai se aproximando do eixo x, quer dizer, o x crescendo para mais infinito ou para menos infinito, o limite vai para zero. Então, daí nós estamos colocando que o limite desse tipo de função, ó, é zero. Continuando. Então, o limite dessa função polinomial, quando o x tende para mais ou menos infinito, continuando, vai ser exatamente o limite do termo de maior grau, porque vocês viram que quando nós calculamos o limite daquelas outras funções, eles tenderam todos a zero. Então, só sobrou quem? Só o primeiro termo. Por isso que nós falamos ainda há pouco que o limite de uma função polinomial, quando o x tende para mais ou menos infinito, é exatamente o limite do termo de maior grau do polinômio. Então, o polinômio pode ser sem termos, mas você só vai trabalhar com o termo de maior grau do polinômio. Vamos continuar. Tá? Então, aí nós temos uma função f de x, né? Uma função polinomial. Continuando. Temos uma outra função g também polinomial. O que é que nós queremos fazer? Continuando. Nós queremos fazer o limite do quociente dessas duas funções polinomiais. Continuando. Qual o procedimento? É só você determinar, tá? O limite do quociente, né, vai ser quem? Você vai destacar o termo de maior grau em cada polinômio. Lá no polinômio f de x, o termo de maior grau é a nx elevado a n. Lá no outro polinômio g de x, quem é o termo de maior grau? É o bmx elevado a m. Então, nós vamos trabalhar exatamente com o quociente entre os termos de maior grau dos dois polinômios, tá? E vamos fazer o limite do quociente. Continuando. Então, nós temos, olha aí, queremos calcular o limite daquele polinômio. Nós não vamos trabalhar com toda a expressão, porque nós já sabemos da propriedade que diz que quando
o limite de uma função polinomial tende para mais ou para menos infinito, nós escolhemos sempre o termo de maior grau. Então, nós vamos trabalhar só com o termo de maior grau. Continuando. Olha só. Então, destacamos apenas o de maior grau. Limite de 2x² quando x tende para mais infinito, né? Então, observe que aquele x², quando você pegar um número positivo e substituir ao quadrado, já que esse número é muito grande, quando ele vai dar ao quadrado e multiplicado por 2, ele vai ser maior ainda. Então, a gente diz que o limite dessa função 2x², quando x tende para mais infinito, é mais infinito. Vamos ver outro exemplo. Outra situação. Limite de uma função polinomial quando x tende para menos infinito. Então, a propriedade diz que nós devemos escolher o termo de maior grau. Então, vamos lá. Então, o limite do termo de maior grau, 3x² quando x tende a menos infinito. Agora, aqui tem um erro, né? Você já deve estar percebendo. Tem um erro aqui, né, na tela. Observe que quando você pega um número negativo e substitui lá naquele x² multiplicado por 3, ora, todo número negativo elevado ao quadrado, ele vai dar positivo, né? Então, significa que quando eu pegar um número negativo e elevar ao quadrado, ele é positivo. Vezes 3, ele vai continuar positivo. Certo? Então, onde está menos infinito, vocês vão entender que é mais infinito, tá? Continuando. Agora, nós temos aquela situação, aquela segunda propriedade, limite de um quociente de duas funções polinomiais quando x tende para menos infinito. Como é que nós vamos proceder? Nós vamos escolher o termo de maior grau de cada polinômio. Então, vamos ver. Olha só, limite do termo de maior grau do polinômio do numerador e o limite do termo de maior grau do polinômio do denominador, quando x tende a menos infinito. Observe que antes de nós calcularmos o limite, nós podemos simplificar x² por x². Então, nós vamos obter o quê? Continuando. Simplificando x² por x², nós vamos ficar com o limite de 2x. Observe que o x está tendendo para menos infinito. Quando você substituir aquele menos infinito, ele é um número negativo, lá naquele x, e multiplicar por 2, ele vai continuar negativo. Então, significa que o limite daquela função vai ser negativa, né? Só vai dar positiva se o expoente, né, do x fosse par. Como não é par, e ele está tendendo para menos infinito, então vai dar menos infinito. Vamos continuar. Agora nós temos uma aplicação. Limite dessa função aí que está aparecendo para x tendendo a mais infinito. Observe que aquela soma que está no numerador, 1 mais 2 mais 3 mais n, tá? É uma progressão aritmética, onde a razão é 1, né? Então, observe que nós vamos aplicar, voltando lá para a matemática elementar, que nós já trabalhamos com progressão aritmética, o limite dos números naturais, de 1 a n, né? A soma dos números naturais. Então, vamos aplicar aquela fórmula lá da PA. Continuando. Vamos transformar aquela soma, né, utilizando a fórmula da progressão aritmética. Continuando. Então, a fórmula diz que o primeiro termo, que é 1, mais os últimos termos, né, que é o n, multiplicado pelo número de termos, que também vai ser n, sobre 2. Isso aí é a fórmula da PA. Então, ficou 1 mais n vezes n sobre 2. Como lá embaixo tem um n ao quadrado, né, você multiplicando pelo inverso, como é que vai ficar a expressão? Continuando. Ó. Então, vai ficar 1 mais n sobre 2n, né, porque aquele n ao quadrado simplificou com n que estava multiplicando 1 mais n. Então, ficou 1 mais n sobre 2n. Vamos voltar lá para a expressão anterior. Tá? Então, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar esse 1 mais n sobre 2n em duas parcelas. Vai ficar 1 sobre 2n e a outra parcela vai ficar n sobre 2n, né? Que vai simplificar, vai dar mais meio. Então, voltando lá para a expressão original, né? Que era essa aí. Então, essa expressão foi transformada nessa anterior aí, 1 sobre 2n mais 1 sobre 2. Vamos continuar. Tá? Então, a expressão original era esta, tá? Continuando, ela vai se transformar em 1 sobre 2n mais 1 sobre 2. Observe que o x está tendendo a mais infinito. Então, quando você substituir aquele n que está no denominador de 1 sobre 2n, quando você substituir por um número ali positivo e multiplicar por 2, esse número vai continuar, né, positivo. Agora, observe o seguinte, né?
que essa função é aquela que eu falei para vocês. Quando o x está tendendo para infinito, a curva está se aproximando lá do eixo do x. Então, esse limite 1 sobre 2n, tá certo? Ele vai tender a zero. Faltou destacar aí que esse 1 sobre 2n, ele vai para zero, porque quando o x tender para infinito, os valores da função é aquela curva que se aproxima de zero. Então, sendo 1 sobre 2n zero, tendendo a zero, ficou lá meio, né? Só para reafirmar o cálculo. 1 sobre 2n tendeu a zero, então o limite de uma constante, que é meio, ficou meio. Continuando. Agora nós temos uma outra aplicação. É o limite do logaritmo de x mais 1 menos logaritmo de x, quando x tende para infinito. Então, essa aí é uma propriedade do logaritmo, né? Então, nós vamos aplicar a propriedade do quociente. Continuando. Também lá da matemática elementar, né? Nós sabemos que o log de x mais 1 menos o log de x, ele está na base 10. Quando não aparece a base é porque ele é logaritmo decimal. Então, aplicando a propriedade do quociente, ele vai ficar logaritmo de x mais 1 sobre x. Vamos continuar. O que é que nós fizemos aí nesse parênteses que apareceu aqui na tela, nessa segunda expressão? Nós separamos igual como nós fizemos na anterior. X sobre x dá 1 e a outra parcela fica mais 1 sobre x. Continuando. Então, significa que o limite do logaritmo da diferença, né, quando x tende para mais infinito, vai ficar igual ao log dessa expressão aí que foi transformada, 1 mais 1 sobre x. Continuando. Olha aí, tá? Quer dizer, o limite do logaritmo de x mais 1 menos log de x, quando x tende para mais infinito, ficou igual ao limite do logaritmo daquela expressão que nós reduzimos, né? Que é 1 mais 1 sobre x. Novamente chamando aquela atenção, ó, observe, 1 sobre x é aquela função que nós vimos, que nós analisamos, aquilo que eu falei para vocês. Quando nós temos um tipo de função 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x elevado a n, e o x está tendendo para mais infinito, essa função, aí lembre lá da curva tentando se aproximar do eixo x, ou seja, o limite dessa função vai tender para zero. Aqui também faltou a gente fazer um alerta dizendo que o limite dessa função 1 sobre x tende para zero. Então, vai ficar o limite do logaritmo de 1. Continuando. Tá? Continuando. Próximo. Tá. Então, ficou isso aí, né? Tá, continuando aí. Então, o que é que nós observamos? Aquilo que eu falei para vocês, que o limite da função 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x elevado a n menos 1, 1 sobre x elevado a n, é só lembrar que o gráfico dela, desse tipo de função, tá? Quando o x se aproxima, tende para mais infinito ou para menos infinito, ela tende para zero. Então, daí aquele termo 1 sobre x vai tender para zero, então vai ficar limite, tá? Vai ser logaritmo do limite de 1. Como o limite de uma constante é a própria constante, ficou logaritmo de 1. Mas nós sabemos que o logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Lá pela definição, lá da teoria dos logaritmos, lá na matemática elementar, quando nós estudamos logaritmo, nós sabemos dessa propriedade, que o logaritmo de 1 em qualquer base ele é zero. Então, aí nós temos, então, o limite daquela expressão lá igual a zero. Próxima tela. Agora vem determinar o valor desse limite. Observe que aí, ó, se nós formos substituir um valor positivo lá naquele x² mais x, vai continuar dando um valor positivo. Como esse valor é um valor muito grande, né, daria infinito ali no primeiro radical e, consequentemente, ó, se você substituir um número positivo ali no lugar daquele x², o mesmo número positivo no lugar daquele x, a tendência dele é dar um número positivo também muito grande. Então, o que é que a gente tem aí? Infinito menos infinito. Então, não tem significado esse tipo de limite. Então, o que é que nós temos que fazer? É aplicar algum artifício, alguma regra, de tal forma que nós saiamos dessa situação e passe para uma em que a gente possa calcular o limite. Então, o procedimento aqui é multiplicar pelo conjugado. Quando você tem aqui uma diferença de radicais, você quer que esses radicais desapareçam, você multiplica sempre a diferença pela soma, e quando for soma, multiplica pela diferença. Só que nós vamos multiplicar o numerador e denominador simultaneamente. Vamos ver. Continue. Continuando. Então,
essa expressão, né, vai ser multiplicada pelo seu conjugado. Observe.